Ainda não começou, não. Agora começou. Oi, Isabel, tudo bem? Oi, Jax, tudo bem? Como é que tá o tempo aí em Resende? Tá friozinho, mas tá Tá, bom. tá Gosto friozinho? assim. Aqui no Rio, calor como sempre. Eu gosto do calor se eu tiver de férias na praia. Do contrário, esse clima de montanha para mim tá ótimo. Ai, que bom. E aí, Jax? Isabel, vamos conversar um pouco. E tem, de uma maneira meio suspeita que a gente ataca esses assuntos. Suspeito no sentido de que são, às vezes, matérias que saem em cima da hora da eleição. Algumas dessas matérias a gente viu que nem repórter assina. Então, a gente não sei nem se eu posso chamar de matéria, né? Mas saem em sites e aí eles são zapeados, são mandados, encaminhados dentro da nossa comunidade da UERJ, com claro intuito de prejudicar a Chapa 20. Isso até nos leva a levantar a questão de por quê, né? Por que atacar a Isabel, principalmente, é a sua figura, é o centro nessas questões, e por que querer tirar a Chapa 20? Né? Por que não querer disputar lealmente com a Chapa 20 e usar desses ardis, né? Desses subterfúgios? E aí um deles, recente, coloca você como adjetiva de uma maneira interessante, que eu diria, como tecnicista. Você pode falar um pouco do que foi essa matéria, ou o que foi essa. E o que seria esse termo, né, para você? Então, Jax, eu acho que você tocou em dois pontos muito interessantes. O primeiro são essas matérias que não têm assinatura, né? Como a gente vive no meio acadêmico, eu acho difícil alguém da área de pesquisa dentro da universidade ler algum artigo científico que não tem autor. Então, a autoria para a gente é muito importante, porque fala da onde está vindo aquela informação e qual o peso que ela tem dentro da comunidade científica, né? Então, eu acho bem interessante quando você tem matérias sem assinatura e que se dizem, de fato, algo jornalístico. Porque geralmente os jornalistas, mesmo aqueles que causam grande impacto na nossa instituição, mesmo sabendo eles que vão gerar esse impacto, eles assinam, porque eles têm compromisso com a verdade, com os fatos, com os dados. Também eles são técnicos naquilo que eles fazem. Por isso que geram, às vezes, dentro da nossa comunidade acadêmica, muita revolta, porque eles têm muitos dados. Eu acho que eu parto desse princípio, de que quando o outro tem tanta segurança e tem tantos dados técnicos e que pode mostrar caminhos que não necessariamente são fáceis, mas eles são diferentes daqueles que seriam relacionados à missão institucional, isso causa espanto, com transparência, com clareza. E talvez essa questão tecnicista ela venha disso, porque eu acho que a gente precisa ser responsável com aquilo que a gente fala e apresentar para as pessoas os dados, as informações, as fontes, as origens, aquilo que a gente apresenta em sala de aula como professor de graduação, eu e você, e a gente sabe muito bem disso. Então, a gente já conversou sobre isso algumas vezes e a gente sempre compara com uma indicação de um médico, a indicação de um engenheiro, a indicação de um psicólogo, a indicação de um historiador. Quando você pede a indicação de algum profissional, para qualquer área que seja, você quer saber o quê? Você quer saber se aquela pessoa ela tem embasamento para falar sobre aquilo, para te ajudar naquilo que é preciso, tecnicamente, que possa te auxiliar. Eu gosto de usar muito a área da saúde, eu gosto muito de usar imagens, né, histórias para poder você transportar para aquilo que é real. E se você tiver um tumor, num determinado local do cérebro, você vai querer a pessoa mais experiente possível, mais técnica possível, que tenha passado por vários setores da área da saúde e que tenha bons resultados com relação a isso, para poder fazer a sua cirurgia. A cadeira do reitor não é diferente em nada disso. A
cadeira do reitor, ela é um perfil, ele tem que ter um perfil técnico para você atuar. Achei interessante. Eu lembrei de algo que você falou em alguns dos nossos encontros, das nossas várias conversas com a comunidade da UERJ, porque talvez esse um dos aspectos desse mau uso da palavra tecnicista, porque eu acho que nesse contexto é um mau uso, eu concordo totalmente contigo de que a gente tem que valorizar a ciência. No cenário pós-pandemia, a ciência foi valorizada. E como você disse, tem autoria, são dados, são medições, são análises feitas em cima de dados e que fundamentam, né, o próprio método científico. Mas na sua fala você usou tumor como exemplo, e às vezes o tecnicista é usado como alguém que não sabe traduzir dados e aí apresenta só números. Eu acho isso que não se aplica a você. Porque quando a gente discute planejamento e você mostra a necessidade que uma universidade como a UERJ tem de dar passos fundamentados, bem fundamentados e com base de um planejamento, você já usou a figura de um câncer ou tumor. E aí, me corrija se eu não estiver errado, é quando exatamente você tem algo descontrolado, uma reprodução descontrolada. Então, como sendo uma alegoria de algo não planejado, né? Do ponto de vista biológico, celular, não sei exatamente qual é a melhor palavra, porque não é a minha área, mas o DNA devia se comportar de uma maneira, a reprodução celular deveria acontecer de uma determinada forma, e a existência de um processo cancerígeno é exatamente algo que foge a esse, vamos dizer, plano ou controle. E você tem usado isso como uma alegoria do planejamento que é tão necessário na universidade, né? Exato. E isso não quer dizer que você não tenha um viés social, Perfeito. humano, mas que você precisa, até para ter esse viés social e poder abarcar as demandas, as prioridades dos nossos estudantes, dos nossos servidores, quer sejam docentes, quer sejam técnicos, você precisa planejar com alicerces muito sólidos de planejamento, de gestão, de interlocução, mas respaldado também na nossa autonomia, que é fundamental. Então, assim, nós passamos por um momento de pandemia onde tivemos um governo que não acreditava em ciência. Hoje, nós podemos falar que temos um governo próximo e que acredita na ciência, e como então mensurar o perfil de um reitor que precisa ser um perfil técnico de conhecimento da máquina pública somente com ações que não foram realizadas ou então somente com a utilização da palavra coletivo de forma desproporcional. Então, porque isso é básico. Para quem faz a gestão, nem nas grandes empresas privadas e multinacionais, as decisões, as tomadas de decisão são feitas de forma separada. Elas são sempre feitas de forma coletiva, baseada em fatos técnicos, em ações, em números, em dados, em planejamento, mas feitas de forma coletiva. Nenhum CEO toma somente ele, com uma canetada, qualquer tipo de ação dentro de uma multinacional. E isso não acontece também na administração pública. A gente precisa, como gestor, se habituar a não temer o coletivo, mas sim fazer com todos, para todos. Isso é fundamental. Perfeito. Eu acho que é um contrassenso esse não uso de dados. É um contrassenso, o não uso de dados, gráficos. Às vezes você expõe um conhecimento dos caminhos legais, e aí legal me refiro às leis, para que algo possa ser feito. As próprias a necessidade de interlocução, você tem se baseado em acesso a fundos, uma série de questões que demandam um conhecimento técnico,
muito claro. A nossa plataforma ligada às ODSs, uma série de ações que realmente só a gente tem mostrado, e parece que de forma a não valorizar isso, se inverte essa questão usando esse tipo de adjetivo de forma, enfim, como se fosse um demérito, e não é. Né? Exato, Jacques. E o que que acontece? É, a gente que tem trabalhado junto ao longo, desde 2016, mas mais próximo na campanha, há um ano, né, na pré-campanha e campanha, é, você mesmo foi uma pessoa que observou as minhas falas no início do ano e coisas que foram sendo concretizadas ao longo desse ano. A falta de recurso, que 2024 seria um ano difícil, a questão dos fundos, que eu falei que nós deveríamos acessar mais os fundos, e hoje o próprio governo, com uma lei na Alerj, liberou os fundos para que ele mesmo possa utilizar. Então, assim, e tudo isso não é da cabeça da Isabel, é justamente da minha interlocução com quadros técnicos do governo do estado e também da Alerj, e que me apontam para essas direções e que me mostram dados, valores, ações, soluções possíveis e aquelas que não são possíveis. Então, é nisso que se baseia o planejamento e é nisso que se baseia a minha oratória quando a gente fala sobre planejamento, sobre caminhos a serem seguidos e traçados para a universidade. Tem duas questões que eu queria salientar. Uma que você tocou, a questão do coletivo. E a gente valoriza muito na nossa campanha os nossos conselhos superiores. Quando a gente coloca de maneira clara, evidente, que o orçamento, depois de contingenciamentos ou cortes que são feitos no próprio processo de envio e aprovação na Alerj, envio à Casa Civil, todas aquelas etapas, mas esse retorno, quando a gente tem um valor menor do que aquilo que foi solicitado, e você coloca que esse valor tem que ser repactuado, as prioridades têm que ser repactuadas no Conselho Universitário. Isso mostra uma valorização do coletivo através dos órgãos que institucionalmente representam essa coletividade também. E é um contrassenso, né? Quando a gente olha, inclusive, a forma como a gestão atual fez, que é trabalhar com um número excessivo de AEDAs, enquanto grandes pautas precisam ser discutidas e enfrentadas. E aí um segundo ponto que mostra esse outro aspecto mais humano, mais pessoal, e isso também tem sido uma constante em todas as nossas conversas, é a responsabilidade e iniciativa que tem que estar na reitoria em mediar situações. É inevitável que numa estrutura grande e complexa como a UERJ, a gente tenha como reitoria que estar no papel de mediador. Ora unidades acadêmicas com unidades administrativas trazem demandas que muitas vezes são conflitantes. E quem pode atender a um, atender a outro, buscar um consenso, buscar como ajudar um setor para que ele possa cumprir a sua missão, o seu papel, e aí diminuir aquela divergência com um outro determinado setor, é uma tarefa e é uma responsabilidade que a gente não se abstém de ter enquanto chapa, né, enquanto candidatura à reitoria. E isso eu acho que é um outro aspecto, não só baseado em dados, tem relação com dados, mas tem muito mais, tem também relação, ou talvez muito mais relação, com uma postura e uma valorização do cargo, uma compreensão real do cargo de reitor, reitora, no seu caso. Não, eu acho que isso a gente tem pontuado bem por onde tem passado, né? Enquanto a reitoria deixar, e isso a gente viu perfeitamente durante essa trajetória que fizemos juntos, deixar para a ponta se resolver entre si, não que a ponta não tenha resolutividade para fazer aquilo que ela precisa fazer como missão,
mas por vezes você precisa ter o papel desse mediador, porque vai poder suprir demandas de um e de outro, para que o caminho do meio ele seja traçado. E isso é muito importante. Enquanto a gente não entender que a reitoria ela trabalha e a administração central ela trabalha para a ponta, para que as coisas aconteçam, e aí nas suas diferentes escalas, a gente vai ficar sempre com esse balcão de favores, onde os mais próximos têm mais, e aqueles que não têm esse caminho vão ter cada vez menos. Concordo inteiramente. Por isso estamos juntos na Chapa 20, Renova UERJ. É verdade. Bem, vamos terminar esse papo? Alguma dica final para os nossos eleitores que daqui a 5 dias vão tomar uma decisão importantíssima? Votem com consciência, votem com coração, com amor que vocês têm pela universidade. Não votem pelo cargo, porque o cargo vai e volta. Eu já fui secretária de Ciência e Tecnologia, hoje eu não sou. Então, os cargos, eles vão e voltam. O que eu sempre fiz questão de dizer é que o título de professor ninguém vai me tirar. Então, o que você tem, se você é uma pessoa que trabalha, ninguém vai te tirar isso. Não tenha medo. Vote com consciência, com amor à nossa casa. Olhe as opções, mas dentre as opções eu tenho certeza absoluta que você vai escolher a nossa, a Chapa 20, Renova UERJ. Muito bom. Renova UERJ, Chapa 20. Tchau, Renova tchau, UERJ. pessoal. Tchau.